Fala, gente! Voltamos aí com as impressões semanais de Solo Leveling, a história do garoto que era o caçador mais fraco da humanidade, até que depois de um certo evento ele ganha a habilidade de evoluir de level e a vida dele muda completamente a partir daí. E a aparência dele também. E a personalidade. Embora tenha explicação disso nesse episódio, ele tá perdendo emoções. E bom, chegamos aí a mais uma luta relevante no começo da história, onde ele enfrenta um assassino rank B. E a luta não é fácil pra ele, pelo menos não no começo. Diferente dos outros humanos contra quem ele lutou da outra vez e humilhou completamente. Esse não é tão fácil assim. Embora o anime tenha alterado um pouco essa luta, eu vou explicar e comparar. No caso, o que o mangaka fez, por exemplo, e a dinâmica ficou bem diferente. Uma personagem ficou parecendo patética em comparação, no caso, o mangá, onde ela parecia mais relevante. Teve um desperdício também, eles poderiam ter usado muito melhor uma certa cena, mas o que mais chamou a atenção da maioria das pessoas foi um corte que eles fizeram de um negócio relativamente cruel, mas muito bom de ver, porque mereceram, que o protagonista fez aí com os bandidos, e eles não mostraram no anime. Se forem mostrar mais à frente, teria que ser através de um flashback, ficaria muito esquisito. Não é impossível, mas seria estranho. De qualquer forma, eu vou comentar aqui pra vocês, e se o anime mostrar futuramente, beleza. Então vamos lá, dar uma geral aí do que teve de mais relevante nesse episódio. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Solo Leveling. E bom, esse episódio já começa com eles na dungeon. A Jeonrei, inclusive, notando que o protagonista tá muito mais forte. Ela até brinca que ela não precisou nem curar ele até agora. Mas bom, tem aquele sentimento de suspense que tem algo errado e tem a ver com esse cara aí, obviamente, que tá supervisionando os bandidos que foram junto com eles. E aí chega um ponto que eles se dividem, cada um vai em um túnel diferente lá para explorar a dungeon, para encontrar mais fácil onde está a sala do boss, e tendo um desenvolvimento para o Kim, que abandonou o protagonista naquela dungeon lá no começo da história. Ele se arrepende muito disso, ele falou que foi pela família dele e tal, que obviamente é mais importante para ele, ele deu prioridades, mas ainda assim foi um negócio covarde e tal, ele é muito mais velho, então ele se sentia muito mal por aquilo, envergonhado. Ele queria pedir desculpas. Só que ele não teve essa chance, quer dizer, teve, mas foi a última coisa que ele fez. O túnel dele acaba se juntando ao túnel que os bandidos foram e ele encontra todos eles mortos. Esse cara aí que trabalha até para a organização de caçadores aceitou dinheiro desse cara aí que teve a filha violentada por esses bandidos e pediu a ele para matar eles, porque como eram caçadores, eles iam ter a pena amenizada por ficarem ajudando em dungeons. O cara tava revoltado e queria dar um fim neles. Então, olha, você simpatiza até com o pai da garota. O problema é que esse cara aí tá pouco se lixando pro caso. Ele não tá fazendo isso por justiça, ele tá fazendo porque recebia muito dinheiro. Ele até comenta que pediu mais dinheiro ainda e o cara deu pra ele, de tão desesperado que o cara tava. Então usou o desespero do cara pra extorquir dinheiro dele e fazer um negócio que ele gosta. Ele tá, inclusive, na organização dos caçadores exatamente para ter chance de conseguir matar pessoas, porque ele não vê graça em matar monstros. Ele quer matar humanos. E, bom, não dá pra ter simpatia por ele, mas você não tem ódio dele também. Ele matou só bandidos ali. Então, até que tudo bem. Até quando o Kim apareceu inicialmente na obra original, eu achei que ele ia só explicar pro Kim o que aconteceu, aí se o Kim ficasse revoltado, tal, poderia dar problema, mas não ia sair muito disso, ia ser só um cara que ia gerar um suspense lá, porque você não sabia o que ele iria fazer mais à frente, mas eles iriam continuar pro salão do boss e tal. Mas não, ele viu o Kim lá, então o Kim era uma testemunha do que ele fez, então ele ia matar o Kim também. E não só matou, ele ficou torturando ele. No caso, cortando ele em várias partes ali que não mataria instantaneamente. Ele morreu, na verdade, de hemorragia. No caso, quando chegou ali a Jeonrei e o protagonista, ela vai tentar curar ele, mas não adianta. No caso, saiu tanto sangue lá que, por mais que ela regenere o tecido do coração e tal, os outros órgãos, ele não tem mais quase sangue nenhum no corpo. Então, não tem como ele sobreviver, não tem como o coração funcionar, no caso, se não tiver sangue o bastante. E, bom, antes de morrer, ele pede desculpas ao protagonista, um negócio que ele tinha comentado que ia fazer. Só que, olha, é um desperdício tão grande que eles fizeram aí. E eles se deram ao trabalho de criar uma cena que não existia no original no episódio passado. Eles pegaram e colocaram esse cara com a família dele, o que nunca foi mostrado no material original. Então, beleza, mostrou o cara com a família e tal, filha, bonitinha a cena. E aí, no mangá, por exemplo, mostra ele lembrando, no caso das conversas com a família e tal, nunca mostra a família.
E aí mostra a situação que ele tá. Então primeiro tento simpatizar, no caso o personagem, mostrando que ele estava arrependido, no caso que ele tinha família e tal. E aí depois mostra o estado que ele tá e você, nossa, coitado do cara. Então aqui, quando ele tá pra morrer, pedindo desculpas, ele podia cuspir um sangue, tá, quando tenta pedir desculpas, e ao mesmo tempo ele vai lembrando a família dele, vai dando aquele flashback rápido lá, de cenas que eles usaram no episódio passado, dele com a família e tal, com uma música triste por trás. Dá pra fazer uma cena emocionante, pô! Eu poderia sentir alguma coisa pela morte desse cara. E honestamente, pelo jeito que o anime fez ali, não deu pra sentir muita coisa. Então criaram a cena, tava com o faca queijo na mão, faz um flashback rapidozinho lá com a família dele, umas fotinhas e tal, tava bastante. Com uma música triste por trás, 10 segundos, 15 segundos, era bastante, não precisava de muito tempo também não. Mas não, pô, que desperdício. E então ele morre, e aí o assassino tava ali na spray, tentou matar até a healer. É o mais lógico, com certeza, porque ela atrapalharia. O protagonista salva ela, e aí o Tio vai lutar com ele. E vai lutar fisicamente, embora seja um mago. É um negócio até que a gente viu ele reclamar, que ele ganhou habilidade de mago, quando na verdade ele tinha treinado a vida inteira pra ser um guerreiro. Então se ele tivesse ganhado aprimoramento de força e tal, ele seria muito mais forte, porque ele tinha muita técnica, anos de treino nisso. Mas bom, ele vai lutar aí contra o assassino e não tá indo muito bem. Obviamente o cara é bem mais forte que ele é um rank C, e no caso é um mago rank C, ele não tem nem aprimoramento físico pra lutar com esse cara, ele tá se virando como pode. A John rebufa ele, no caso pra dar uma ajuda, e também cura ele em certos momentos, mas não é o bastante. Aí tem uma cena que é bem bizarra no anime, porque a John Rei fica parecendo um inútil, tipo, é uma healer rank B, que deu umas curinhas lá e já tá sem mana. Tipo, pelo amor de Deus, tipo, não dá pra entender. Como deixou ela sem mana tão rápido? Ela ficou sem mana também, da última vez. No caso, naquela primeira dungeon, ela também acabou sem mana. Então aqui de novo, só que, tipo, ela tentou curar aquele cara que não tinha como curar, e aí depois curou esse cara, deu um buff nele, e aí foi tentar curar de novo e já não tinha mais como curar, acabou a mana. O que é isso? Não tem isso no original. No original ele pede pra ela não fazer nada, ela vai lá curar ele, aí ele só bota a mão lá, não, faz nada. Quer uma armadilha, aí o cara chega perto dele e usa magia contra o cara. Fizeram no anime, e ficou bem legal, a estratégia dele foi ótima. Esse cara aí, no caso, dentro do possível, que é um rank abaixo que ele tava do cara, que é uma diferença muito grande, ele fez um trabalho muito bom, mas não foi bastante. E o protagonista assume o combate. E aí tem outra diferença. No caso, o protagonista no começo desse combate estava abaixo. No caso desse cara aí, que seria um B forte. Eu acho que seria a melhor classificação. Vocês já vão entender minha classificação. Embora esse episódio tenha explicado um pouco de como a gente vê a classificação das coisas, porque o protagonista mesmo vai falar mais à frente que um rank A é mais forte que ele viu lá. Então, ou seja, ele é um rank A fraco ou então é um B forte. Então a impressão que dava no mangá, por exemplo, é que o protagonista era um rank B normal, no caso médio, e esse cara era um B muito forte. Então ele estava tendo dificuldade de lutar contra esse cara, que era um pouco mais forte que ele. E aí a John rebufa ele, aí ele consegue igualar a velocidade do cara, depois de receber esse buff. No anime não, ele nunca recebe o buff, porque ela acabou com a magia antes, no anime, e então tá sem mana pra fazer nada. Então ficou muito estranho esse negócio aí, ela ficou parecendo mais patética ainda, ela já não parece grande coisa, honestamente. Caso ela, tudo bem que é uma healer, é uma outra função, mas toda hora, tipo, a gente fazer algo foda como healer e tal, aquela cena, nossa, salvou a pátria aí e tal, não, ela dá uma escurinha aqui e ali, acaba a mana rápido, é isso, então a impressão que você tem dela não é muito legal. Não parece alguém digno de um rank B, tipo, você dá pra ela o quê? Um C, D talvez, parece um healer rank D, honestamente, pra mim, a impressão que eu tenho dela. Ela nunca faz algo digno de um rank relativamente mais alto. Então, o que me deixou triste na mudança do anime é que era uma personagem que eu já não achava grande coisa e o anime deixou ela parecendo ainda pior, com esse negócio de inventar que a mana dela acabou rapidinho ali. Mas bom, luta do protagonista no começo, não teve nada demais, não teve um grande investimento, claramente aí, teve umas cenas mais ou menos, mas a partir do momento que ele dá esses pulinhos aí que não tinha, no caso no original, isso foi uma referência que eles fizeram aí, a Dragon Ball inclusive, tem uma cena no Dragon Ball que o Goku dá esses pulinhos também. E bom, luta fica muito bem animado depois disso. No caso, melhora pra caramba o nível. A coreografia fica muito superior. A fluidez também, nível de detalhes até melhor em várias cenas. Então, a partir daí ficou legal. Só que teve um probleminha, não sei se vocês notaram isso. No começo, quando a animação tava mais ou menos, tinha uma trilha sonora até empolgante por trás. A partir do momento que o protagonista, no caso, ganha a missão de matar o cara, porque a intenção de assassino do cara tá muito grande, o sistema meio que como autodefesa manda ele mata o cara ou você morre. Então voltou com esse negócio de novo, mas ele já ia, não quer fazer isso de qualquer forma, dessa vez. A música para praticamente, não tem mais nada por trás, fica silencioso. Não se faz uma luta em silêncio, caramba! Tem o Sawano, a trilha sonora, o Sawano. O
cara é o rei da trilha sonora épica, empolgante, e usaram isso, usaram até música letrada nos outros episódios, esse aí, que foi um dos mais marcantes até agora. Fizeram um bom trabalho também na luta contra o Cerberus, ficou muito superior ao original, e aqui tentaram fazer algumas modificações. E até agora as modificações em lutas, no caso dos aprimoramentos, vieram pra melhor. Nessa luta não, porque deixaram em mudo, basicamente, o resto da luta inteira. As partes mais bem animadas não tinha praticamente nada por trás. É um negócio bem baixinho ali, insignificante, que não causava uma sensação de tensão. Ou você tem tensão, ou você tem empolgação. Você tem que ter um dos dois, né? No caso, num combate desse jeito aí, que tá para páreo praticamente. E essa parte sonora ajuda muito. Eu acho que todo mundo já notou isso. Aquele episódio onde bota uma música letrada ainda ajuda horrores a caso elevar a cena. O pessoal deve ter notado a importância que tem essa parte por trás. Eu vi alguns comentando que acharam que essa luta em específico ficou melhor no mangá do que no anime. É porque é um tipo de luta que tem um final anticlimático. E eu pensei que o anime ia consertar isso. Só que o anime deixou igual. E deixou tudo em silêncio. A parte mais empolgante da luta, ele deixou tudo em silêncio. E o grande trunfo que você tem, fora a animação, obviamente, no caso, no anime, é a parte sonora por trás. E não usaram esse trunfo. Aí não tem milagre. Porque é uma luta e tem um final meio anticlimático. O protagonista tá todo cortado lá, ele usa aquela habilidade de se curar. Ele já entendeu também como a habilidade do cara de ficar invisível funciona, que é uma habilidade perfeita pra assassino, com certeza. Então ele tá conseguindo prever o cara. E ele ainda usa aquela habilidade que reduz pela metade os atributos do adversário. Então é a sede de sangue. Alguns se perguntar por que ele não usou antes. Geralmente, quando o inimigo é um nível superior ao dele, não dá pra usar. É só quando o inimigo já tá muito machucado, ou então tá com medo dele, caso tenha alguma coisa ali que deixe ele parecendo superior, aí ele consegue usar. Então a ideia é que ele conseguiu usar só quando o cara começou a se sentir mais apreensivo. Não dava pra usar logo de cara. E aí depois que ele usa isso, acabou a luta. Porque o cara e ele estavam para a páreo. Quando o cara tem os atributos dele reduzidos pela metade, aí não tem mais luta. Então eles botaram até uma animação, é tudo fluido e tal, não é tá mal feito isso não, se você reparar. O cara não consegue se mexer direito e tal, é porque os atributos dele foram reduzidos pra caramba. Então essa sensação de que, no caso, ele tá embaixo da água e tal, os movimentos dele foram todos lerdados e tal, é por causa disso. No caso, é como representaram, no caso, terem reduzido os atributos dele, o protagonista com a habilidade dele. Que é muito roubado, inclusive. Se reduzisse 10% já seria fortinho, mas reduz 50%. Então isso aí tá igual ao mangá, inclusive, essa parte aí da água e tal, só que ficou fluido no anime. E aí o protagonista vai e crava a faca no meio do peito dele e acabou a luta. É meio... empolga, né? Esse aí não é aquele final de luta que dá satisfação, é só um final que você fica meio... esperava mais. Então, um dos culpados é o próprio original, porque a luta acaba assim mesmo. E o outro culpado é o anime que, ao invés de colocar pelo menos uma música empolgante lá até chegar nesse momento, e aí nesse momento aí, como era uma cena mais relativamente parada, colocava uma música letrada por trás. Não precisa ser aquela de novo, mas coloca uma outra e tal, pra, no caso, passar um sentimento diferente ali, de superioridade, no caso do protagonista. Então o cara desesperado e tal, tocando uma música, o cara sinistra ali por trás, e aí o protagonista vai e só crava a faca no meio do peito dele. Podia ter animado de uma forma diferente também, essa cena, pra gerar um pouco mais de impacto, mas o ponto é que, embora tenham tentado investir na parte mais importante da luta e tal, ter ficado fluido, eles vacilaram um pouco em termos de tentar deixar a luta mais interessante que o original. Mas os outros descobrem lá que o protagonista já matou gente antes, o cara até comenta isso, e que isso aí tá mudando ele, mas na verdade a gente descobre que o que tá mais mudando ele não é isso. Tudo bem que ao matar gente ele vai se acostumando com isso, mas o que tá alterando ele é o sistema. A personalidade dele mudou também por causa do sistema, a gente descobre a partir desse momento. Porque ele até fala, perdi mais uma emoção numa parte lá. Ele perdeu a emoção de raiva. Como ele tava cheio de raiva do cara, ele tava lutando pior. Porque, obviamente, se ele tá com raiva, ele para de prestar atenção como deveria e tal, fica meio obcecado em atacar o cara. Então, a partir do momento que ele perde essa emoção de raiva, ele até fala, pô, você eu não preciso nem sentir raiva, você não merece que eu sinta raiva. Mas isso aí é porque o sistema apagou, no caso das emoções dele. Então ele ficou mais frio, ele vai ficando cada vez mais frio, se vocês notarem. No caso, o de agora, mesmo no começo do episódio, já é muito mais frio e controlado em lutas comparado ao que ele era no passado. Então, ele mudou horrores. E a mudança tanto de aparência dele quanto da personalidade tá tudo atrelado ao sistema, que tá alterando ele pro guerreiro perfeito. E agora tirou a capacidade dele de sentir raiva, porque isso atrapalha nos combates. Mas ao fazer tudo isso, o sistema tá criando basicamente um novo personagem. Esse aí já parece um protagonista totalmente diferente do que a gente viu antes. E não é um desenvolvimento de personagem normal que tá causando isso.
causa das situações que estão levando ele a mudar gradualmente. Não, ele muda rápido pra caramba, meio que do nada, porque o sistema, no caso que tá por trás dele lá, tá alterando ele. Então, pra quem tava sem entender nada das mudanças dele, pelo menos tem uma explicação agora. É melhor do que o autor só decidir fazer isso e pronto. Pelo menos ele botou uma justificativa lá. É melhor do que nada. E bom, depois disso ele manda eles embora e ele vai finalizar a dungeon sozinho. Só que tem uma outra cena que tem no mangá que eles não colocaram no anime. E eu não sei se vão colocar. Porque os bandidos parecem mortos ali, não parecem? Só que um deles estava vivo ainda. Então, como o anime não mostrou que um deles estava vivo, dá pra considerar que todos estavam mortos. Então, quem não conhece o original vai ficar achando que é aquilo mesmo. No caso, eles estavam mortos ali, então não tinha por que ter mais cena com eles. Só que um deles estava vivo, o protagonista pega esse que estava vivo ainda. Ele acha que está salvo até, porque o protagonista encontrou ele, vai ajudar ele. Mas não, o protagonista vai e joga ele lá na sala do boss. E vê ele sendo triturado lá, destruído pelos goblins, na frente dele. Então ficou bem cruel, ele mereceu. Não é que não mereceu, não, o cara mereceu com certeza. Mas o protagonista, caramba, a frieza dele só tá aumentando, como a gente tá vendo. E no anime não teve essa cena, a luta contra o boss também não tem, isso aí não tem no original. Quer dizer, na novel até tem a luta, mas ela é tão insignificante que o mangaka decidiu cortar. Ele mostrou até essa parte, aonde o protagonista chega lá e joga o prisioneiro pros goblins comerem. E aí ele vê o boss lá, que é o goblin-chefe, e ele vai, teleporta e corta a cabeça do boss. É isso. O boss nem se mexe, não tem luta. O protagonista dá uma arrancada pra frente, corta a cabeça do boss e acabou a luta. Então, tão sem graça que o mangaka decidiu não mostrar. E o anime também não colocou. Ele só conseguiu finalizar a dungeon lá e não mostrou como ele fez. Mas foi muito fácil, não é uma dungeon difícil essa. Depois disso, ele vai falar com a John-Rê e encerra o episódio. Então isso aí é como acaba o capítulo também, fica meio estranho. Vai continuar a cena daí mesmo no próximo episódio. É uma cena que parece que acabou do nada, né? Então isso aí acontecia também no mangá. E bom, outra coisa que eles cortaram é que esse cara da associação comenta que o irmão daquele cara que ele matou, aquele cara Rank S que mostrou uns episódios atrás, tá atrás dele. Então pra ele tomar cuidado. O que é legal que gera uma tensão e ele tem que ficar forte e rápido porque vai ter que enfrentar o Rank S daqui a pouco. Embora seja possível que eles tenham deixado essa cena para encerrar a temporada, como gancho para uma parte 2 aí da temporada. Muita gente tá curiosa ainda se eles estão seguindo a novel ou o mangá. Olha, eles estão seguindo muito mais o mangá, honestamente. Eles usaram de base todos os designs do mangá e eles estão seguindo quase tudo que o mangá coloca. Até os quadros e tal, muito semelhantes. Essa cena aí, por exemplo, foi inclusive usada para uma capa de Solo Leveling. Para vocês terem noção do quão diferente é a novel em comparação ao mangá, o Kim, esse personagem aí, não teve uma morte que tentaram fazer bonita e tal. Ele é totalmente relevante na novel. Ele vai junto com o grupo, ele tem esse negócio de se arrepender e tal, ele tenta até pedir desculpas ao protagonista, mas o protagonista esnoba ele, só olha feio pra ele, e é isso, acabou. Depois disso ele é encontrado morto, o protagonista vê ele morto, depois de já ter enfrentado o Rank B. Confuso, né? A ordem ficou diferente. Então, o protagonista ouviu os gritos, aí ele foi até onde estava o Rank B. O Rank B estava se fingindo de ferido, porque ele estava cheio de sangue, mas o sangue não era dele. Mas ele se fingiu de ferido para Healer ir lá e curar ele. E ela foi fazer exatamente isso. E aí, quando ela vai curar ele, ele vai tentar matar ela e o protagonista impede que ele mate ela. E aí ele luta contra o protagonista. Pô, Marco, mas e aquele cara que lutou antes? Não tem isso na novel. Uma das críticas ao Solo Leveling é que a história dá muito pouco foco aos personagens secundários. Não dá pouco, ela dá nenhum. O mangá tentou dar uma melhoradinha e botar um pouquinho mais de foco. Então deu mais relevância pro Kim lá, querer pedir desculpas, o negócio dele com a família e tal. Aí o anime pegou, amplificou mais, criou os momentos dele com a família. O cara realmente se arrependia do que fez, mas é isso. Morreu, não tem pedido desculpas ensanguentado, não tem nada. Ele só foi encontrado depois pelo protagonista morto lá, e é isso, o protagonista olhou feio pra ele e foi embora. E esse personagem aí também não fez nada. Mas o ponto que eu queria chegar é que vocês ouvindo como foi na novel, vão entender que eles seguiram o mangá e não o que tinha na novel. Então tá descarado que a principal referência é o mangá, o que faz sentido. Porque o que deixou o Solo Leveling mega popular não foi a novel, foi o mangá. Inclusive o mangá tá à venda no Brasil. Fica aí a nível de curiosidade a quem interessar. Tem um link pra ele na descrição do vídeo. Então a novel era conhecida, mas o mangá é que fez explodir a obra. Então eles estão usando isso. O que foi mais famoso? O mangá. Então vamos usar o mangá. Caso o anime está acrescentando bem mais coisas, inclusive. No episódio passado, metade dele foi acréscimos. Alguns não gostaram disso. É compreensível, quem quer uma trama mais dinâmica, com todo episódio e tal, vai querer um negócio mais rápido e que corte essa falação e tal. Mas quem quer melhorias do material original, dá valor a essas cenas extras que eles colocam. Até porque os personagens secundários é um negócio que não tem quase foco nenhum, no caso no original.
Então fica aí, de curiosidade, que essa cena, alguns acham que tiraram por causa de polêmica, porque seria cruel demais o protagonista fazer um negócio desse. Então resolveram tirar, pra não deixar ele parecendo tão cruel. Pô, o cara violentou uma garota, ele merece tudo daquilo. Não é tão cruel isso não. Mas bom, esse foi o primeiro episódio que teve uma luta relevante do original, que eu achei que ficou aquém do que eu esperava. A maioria das lutas que teve até agora, o anime conseguiu melhorar a comparação original, a da cobra, a do Cerberus, aquele episódio onde o protagonista mata pessoas pela primeira vez, tudo isso ficou superior ao mangá pra mim. Embora tenha umas artes, aquele do mangá, que ainda, no caso, sejam superiores, mas como um todo eu achei que ficou melhor. Só que esse não. Esse aqui ficou devendo. No caso, eu realmente esperava mais. Botei uma expectativa talvez alta demais até, como eles melhoraram todas as outras, eu achei que essa aqui também ficaria muito superior. Tentaram uma coisinha aqui, outra ali, mas não ficou tão legal. No entanto, o mais importante é essa luta aí, que tá na opening. Ela é que vai encerrar a temporada, e eu acho que, como eu, a maioria tá com expectativa gigante pra ela. É onde eles têm que impressionar pra valer. Então, se fizerem certo nessa, e vai ser um encerramento da temporada nessa parte ainda, eu acho que sim, pode terminar com um grande hype. Querem ver um negócio? Olhem a nota agora, no momento que eu tô falando esse vídeo. Vai dar uma olhada na nota do My Anime List, Solo Leveling. A última vez que eu vi tava 8.40. Mas é uma nota boa, com certeza. Só que se o último episódio impressionar, vai subir. Vai terminar em 8.45, 8.50 talvez, vai depender do quão hype vai ser o último episódio. Se o último episódio decepcionar, a nota vai baixar. E se o último episódio ficar só, tá ok, no caso nada impressionante, mas não ficou ruim, provavelmente vai ficar no mesmo lugar. Ou perto, pelo menos, dessa nota aí. Então, é uma forma interessante de você avaliar a impressão das pessoas, no caso do público geral, principalmente do Ocidente, porque o Anime List, quem mexe mais é o Ocidente. Então, eu, pelo menos, sempre presto atenção nisso. Como é que fica a nota quando finaliza o anime? Quando a nota sobe muito, quer dizer que o pessoal adorou o final. Porque é geralmente quando termina que o pessoal que às vezes nem deu nota ainda vai lá, dá nota e vai empolgadaço, mete um 10 ou algo parecido e vai subindo. No caso, rapidamente a nota por causa disso. O pessoal termina muito empolgado, adorando. E aí a nota vai escalando pra cima. E bom, comentem a opinião de vocês também, o que vocês acharam dessa luta. Também esperavam mais? Acharam meio anticlimático o final? Comentem aí. E isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.